Aí, aqui ó. O, em React tem isso também, né? Só que aí tu tem que definir com o display. Mas no React Native é automático. Ele sempre trabalha com flex. Quando tu define um flex, por exemplo, naquela primeira que a gente pegou ali, né? A view mãe, como ele é flex 1 e tem um flex, então ele automaticamente entende que tu quer que ele use 100% da tela. Quando tu usa, por exemplo, aqui que definiu dentro dessa view aqui que usa 100% da tela, definiu aqui quatro flex diferentes, né? A lógica que ele faz sempre é ele soma todos os flex. Aí, por exemplo, tem quatro. Ele sabe que ele pega a proporção da tela, que daí cada aparelho tem a sua, né? Não dá pra tentar adivinhar, porque a taxa de proporção das telas muda muito de empresa para empresa. Então ele soma todas, ele pega a dimensão da tela, sei lá. Normalmente o eixo X é 500 alguma coisa, o eixo Y é 300 alguma coisa. Ele soma todas e ele fala que aqui ele dá o exemplo de 6, mas no nosso aqui é 4. 4 flex equivale a 100% da tela, tanto no eixo X quanto no eixo Y. E aí, quando ele vai renderizar cada um dessas views aqui, ele divide aquela equivalente ao flex. Uma das formas de fazer isso de um jeito muito barbado de lidar com isso ele nunca conta o header, né? Então tu pensa que isso aqui é 100% da tela, dá pra imaginar que, por exemplo, isso aqui é um flex 10 e tentar imaginar qual é a proporção que cada um desses aqui vai ter. Então normalmente se pega. É meio complicadinho tu fazer um flex menor do que um, usando vírgula, né? Então normalmente o menor de todos os flex vai ocupar um, que ele já tá aqui. O, o segundo maior vai ocupar dois. Então aqui no caso, nosso caso é o verde. Como agora aumentou, né? Mais 4 é 5, ele vai redimensionar a tela inteira agora. Ó, como o verde é o maior, ele sabe que ah, cada um ocupa um flex, né? E aí, como eu disse antes, é o tamanho da tela do device. Como tem um que ocupa dois, então ele sabe que esse que ocupa dois, ele ocupa o dobro do espaço dos outros. Então, como esse amarelo tem esse tamanho, o verde vai ter o dobro do tamanho do amarelo. Aí agora, como o amarelo é maior que o verde, eu vou botar um flex maior pra ele. Então, 3 aqui. Olha, ocupou um pouquinho mais. Ele vai redimensionando assim. Vou botar o 4 pra esse aqui. Aí aqui não tem muito o que fazer. É mais no olho mesmo. Ir comparando. Ah, o amarelo aqui ele tá um pouquinho maior do que ele deveria estar. O verde tá um pouquinho menor. O azul tá um pouquinho maior. O roxo tá mais ou menos do tamanho certo. Então de repente aumenta um pouquinho do verde. Aí quando precisa de uma proporção melhor, dá pra usar uma vírgula, alguma coisa, botar 2,5. Deixa eu ver como é que tá agora. Ele tá mais ou menos a mesma proporção. Eu vou aumentar só mais um pouquinho do roxo aqui, vou botar 1,25. Olha, tá bem próximo do que ele deveria estar. A moral aqui é que daria pra, por exemplo, botar um valor fixo pra essa view aqui, que normalmente quando tá fazendo, por exemplo, o mock no, sei lá, no Figma, tu dá um valor fixo, né? Não é legal fazer isso pro mobile, porque tu não tem como saber qual é o tamanho da tela que vai estar mostrando esse conteúdo. Tu não, ah, a Apple normalmente segue um padrão de que a proporção da tela dos telefones é mais ou menos a mesma, né? Então, por exemplo, se tem um aparelho, ele tem uma tela tamanho X, ela mantém uma proporção, né? Se eles lançam um modelo que a proposta do modelo é ser um pouquinho maior, então acompanha a proporção, mas aumenta o tamanho da tela, né? Mas o Android não tem padrão nenhum. Entre empresas, então, não tem nenhum padrão. O melhor exemplo é sempre a Samsung, né? Porque entre cada novo lançamento, eles fazem essa lógica de a gente vai ter um aparelho um pouquinho maior e a gente vai ter um aparelho um pouquinho menor. E
entre esses aparelhos, eles mantêm a proporção. Só que todo ano eles lançam. Toda linha, desculpa, não é todo ano. Toda linha eles lançam um aparelho que a proposta é ser diferente, sei lá. O Galaxy J6, por exemplo, esse eu sempre me lembro. Ele tem a tela muito pequena, o eixo X dela. Então, ela não segue padrão de proporção nenhum de nenhum fabricante. É porque eles queriam lançar um aparelho mais fino, só por causa disso mesmo. Ah, e se tu botar um valor fixo aqui, ele vai quebrar. Se tu usar, sei lá, um valor mínimo que dá pra fazer isso, né? Um valor máximo, ele vai quebrar. É sempre certeza, ele vai quebrar em algum aparelho. Ah, um puto exemplo no J6 é o aplicativo do Nubank. Que ele simplesmente não consegue abrir o aplicativo porque ele fica todo quebrado, desalinhado. Então é por causa que a gente nunca vai usar. Nunca não. Talvez tenha situações. Sempre tem situações que dá para usar um valor fixo, né? Tem situações que a gente deve usar um valor fixo, mas no geral a regra é nunca usar um valor fixo. E tentar usar ou um flex, ou usar um comando que depois eu vou mostrar ali, que é ele pega a dimensão da tela mesmo. Ah, Se pegar bem pegar. Tem que tentar o máximo possível pegar como é que funciona esse negócio de flex, porque existe a possibilidade de a gente ter que fazer o sistema administrativo em React depois, né? Em React dá para codar do mesmo jeito e o código vai ficar exatamente igual. A parte aqui do JavaScript, da lógica, é exatamente igual. A única coisa que vai mudar aqui é as tags, né? Porque o React usa tag de HTML, então uma view, por exemplo, vai ser uma div, um text vai ser um P ou um H1. Vai ficar bem tranquilo da gente aprender bem rapidinho. Quando eu fui aprender React. Só uma dúvida. Hum, Por exemplo, essa questão de fazer o layout, os grids e tudo uhum, mais, normalmente é utilizado alguma biblioteca, porque, por exemplo, para web tem o Bootstrap e tal, né? uhum. Para o React Native, geralmente se usa alguma biblioteca que tipo, já faz todo esse layout mais facilitado, ou é sempre mais ou menos assim, tipo, como ele já é baseado como se fosse um Flexbox, meio que vai fazendo tu mesmo no braço, porque não tem muito como fugir disso. Até tem umas ferramentas para ajudar, mas de a própria comunidade ainda recomenda fazer no braço. Eu sei que eles estavam Aham. desenvolvendo uma ferramenta de guia para poder usar o mouse para alinhar as coisas, né? Mas eu acho que tá bem longe de ser feito ainda. Uhum. Porque eles querem manter o padrão de flex porque é muito útil isso. Porque, ainda mais agora que aumentou, né? Só um negócio aleatório. Esse mesmo código que tu gera quando tu for dar o bundle lá e gerar o aplicativo, tu pode gerar APK para Android. Eu esqueci a extensão do iOS. E esse aplicativo Android, a versão mínima dele, se não instalar nenhuma biblioteca, né? Porque tem biblioteca que tem um valor mínimo. Se não usar nenhuma, se eu não me engano, é o Android 5. É muito antigo esse Android. Acho que eu acho que nem tem mais telefone desse Android circulando ainda. E exatamente por causa disso, se for bem dominado esse lance do Flex, né? Por exemplo, esse código da APK que tu gerar e tu instalar num telefone, vai dar também para te instalar em Smart TV. Principalmente, é que tem Smart TV que o próprio sistema que usa Android, né? E tem TV que não é Smart, que o pessoal põe aqueles aparelhinhos, Smart Box, e normalmente aquilo lá é só para Aham. Android. E dá pra te fazer a tua própria aplicação para aquilo lá. Bah, que massa. Eu fiz aqui pra TV de casa e ficou muito legal. Que no fim dá pra fazer bem mais coisa quando a gente faz a gente mesmo. Os aplicativos que vem é bem ruim. Mas enfim. Agora que a gente mais ou menos pegou aqui os componentezinhos, né? Ah, agora dá pra começar a trabalhar os conteúdos de dentro aqui, né? Ah, vou começar pelo mais fácil, que é esse aqui, a imagem, né? Vou abrir aqui eu não tenho a imagem original, esqueci de pedir, colega. Então só vou pegar ela aqui de qualquer forma mesmo. Aí. Ah, tá reto o suficiente. Pronto. Pra usar a imagem.
Aqui, eu vou até mostrar aqui. Eu vou levar ela pra... Eu fiz aqui na pasta do projeto, eu criei essa pasta assets aqui já pra isso, né? Porque eu tinha certeza que a gente ia usar uma imagem, alguma coisa. Eu vou botar isso aqui. Imagem, .png. Aí. Deixar o nome copiado já. Eu passei as férias inteiras programando em React. E por causa disso eu tô com a cabeça bem confusa misturando as duas linguagens. Eu podia ter feito um refresh antes, mas de propósito eu não quis fazer, tá? Exatamente por causa disso. Eu vou puxar aqui. Por exemplo, a gente quer botar essa imagem na tela, né? De cabeça eu não me lembro como é que faz isso. Então o que eu fiz aqui, eu vim e pesquisei no Google. O ideal, quando a gente for procurar aqui no Google, eu já vou dar a morta já. As ajudas do GitHub pro React Native é horrível, nunca funciona, nunca funciona. Então assim, dá pra evitar tranquilo. Porque, sério, nunca funciona mesmo o negócio. O Android Studio tá consumindo minha coisa, né? Mas enfim, aqui quando eu for procurar no Google, o ideal é sempre se manter dentro desse site aqui, que é o próprio site do React Native, né? Porque tudo que tá aqui dentro é nativo, não precisa instalar nada, não precisa fazer nada. Então é bem tranquilo. Ah, ele dá esses dois exemplos aqui de function e de class. É por causa daquela migração que tá tendo, também tá tendo em React de trocar de class pra function. Isso aqui é uma escolha de negócio dos caras e aí a gente que paga o pato, né? Mas esperar o código carregar aqui.